Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, então agora nós vamos ler o livro de Marcos. Nós vamos ver qual foi a maneira que Marcos enxergou toda aquela situação que nós já lemos em Mateus, né, a respeito do Cristo ter vindo a esta terra para dar um ensinamento diferente daquilo que a religião do tempo de Cristo ensinava. Tá certo? Para você que está seguindo Mateus, vai ler Marcos, vai ver Lucas e João, você vai ver coisas repetidas. Você vai ver comentários meus repetidos. Por quê? Para a gente ter a certeza de que o prisma que Marcos, Lucas e João e Mateus, a maneira de enxergar o Cristo, se elas se encaixam. O que nós vamos ver aqui de diferente é um comentário a mais num evangelho, um comentário a menos em outro, mas na sua essência eu tenho absoluta certeza, pois eu já li os evangelhos diversas vezes, a mensagem é a mesma, tá certo? Então, vamos lá. Marcos capítulo 1, verso 1. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Nós vamos ver para frente, e tenho também vídeos que fala, né? Que batismo é esse que João pregava o batismo? João falava sobre um batismo, né? Mas vamos lá. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Uma outra coisa que quero deixar claro aqui logo no começo, que quando a gente vê toda a cidade, toda a Judéia, todo o povo, é lógico que é uma figura de linguagem, não eram todos, tá certo? Verso 6. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre. Então, no Adventismo era ensinado para nós que gafanhoto aqui não era um animal, era uma planta. E não é, era o animal mesmo, proteína pura, porque no deserto ele precisava de ter proteína. Mas vamos supor que realmente isso aqui fosse uma planta. Mas ele comia mel. Mel é um derivado de um animal que, segundo Levíticos capítulo 11, não se pode comer. Entende? Então, se ficar com gafanhoto ou com mel, dá tudo na mesma. O adventismo, que prega uma alimentação completamente fora do contexto, fica meio perdido aqui nessa passagem, né? Verso 7. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das sandálias. Em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito. Então aqui João está dizendo o seguinte, que ele batiza com água, mas haveria de vir aquele que batiza com fogo e Espírito. Significa que o batismo de João nas águas tinha prazo de validade, tinha data de vencimento. Qual? Quando viesse aquele que haveria de vir. Lhe faço a pergunta, aquele que haveria de vir, ele está se referindo a quem? A Cristo? Ah, tá, então veio. Então por que você se submete ao batismo das águas? Daqui para trás você não sabia, não há problema, o nosso Criador não leva em conta o tempo da ignorância, tá? Mas agora que você já sabe, não anuncie mais o batismo em água, porque o batismo em água, quando alguém de uma maneira errada se submete a este ritual, ele está dizendo em público exatamente o contrário que eles ensinam que você está fazendo. Eu fui ensinado que quando eu estava indo às águas, eu estava demonstrando publicamente que eu estava aceitando Cristo na minha vida. Mentira! Se eu me submeto ao batismo das águas, eu estou dizendo para o mundo, olha, aquele que João disse que haveria de vir e batizaria as pessoas com fogo e espírito, não veio. Por isso eu continuo no batismo de João nas águas. Tá certo? E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. Então João, ele batizava, né?
arrependimento, né, de seus pecados. A pessoa tinha que ir lá, se arrependia, confessava os seus pecados, era batizado. Então, agora, Jesus, ele foi batizado por João no Rio Jordão. Ele tinha pecados para se arrepender? Tem que refletir, né? Vamos lá. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Eu quero levar você lá para os mandamentos de Moisés, tá certo? No mandamento de Moisés. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos aqui para o Êxodo, capítulo 20. Vamos ver aqui, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. É uma ordem aqui dos mandamentos de Moisés para o povo. E agora, estranhamente, né, tanto Marcos quanto Mateus, né, os evangelistas, está dizendo que, aqui, verso 10. E logo, não, desculpa, deixa eu ver. Aqui, é isso mesmo, verso 10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito do Criador, que como pomba, alguma coisa novamente está errado aqui. O mandamento ali de Moisés era para que ninguém fizesse nada que se parecesse com alguma coisa no céu, na terra ou na água, para representar o Criador. Agora o Espírito do Pai está sendo representado como pomba. Algo não está se encaixando. Mas vamos lá. Verso 11. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Então, o Cristo não pregava a Torá. O Cristo não pregava a Torá, porque a Torá eles tinham até aqui, nasciam debaixo dessa lei. Então o Cristo agora estava pregando uma outra coisa, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo, verso 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Verso 20. E logo os chamou. E eles, dizendo o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. E eles deixando, eu lhe dizendo. Vamos lá, vamos ler de novo. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. E entraram em Cafarnaum, e logo, no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Como é que pode o Cristo entrar numa sinagoga e ensinar, né? Se ele não era, né, um membro do Sinédrio e tal. Mas ele ensinava como você e eu tentamos ensinar as pessoas hoje do verdadeiro evangelho. Certo? E maravilhavam-se de sua doutrina. Não era a doutrina de Moisés ou da Torá, era da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles, O Cristo aqui nunca fez parte dessas coisas. Sempre deixou registrado aqui que isso era coisa, deles, e não do Cristo. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e saia dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Uma outra observação aqui. Toda vez que você ler nos evangelhos, e agora em particular o evangelho de Marcos, demônio, diabo,
possessão, espírito imundo, vai aí, ó. Tem uma marca aí, tá certo? Tem o card aí. Clica nele quando você terminar desse vídeo. Depois você volta. Você vai ter uma série de vídeos sobre verdades que nunca irão te contar. São 26 vídeos que falam sobre possessão demoníaca, encapetamento, tudo dentro do contexto bíblico. E você vai ver que tudo que tem a ensinar a esse respeito não tem base na Bíblia. Certo? Então vamos lá. Verso 27. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Então, não está falando da Torá. O Cristo nunca foi ensinar a Torá. Tá certo? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-se e a febre a deixou e servia-os. 32. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. Toda a cidade, imagina, né? Toda a cidade na porta de alguém. Mais uma vez, é figura de linguagem. Não vai pensar que todo mundo foi lá na porta, tá? Toda a cidade. Tá bom? Verso 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. E, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles. Por toda a Galileia e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande amor ou grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou. Ué, mas não é a lei de Deus? A Torá não é a lei de Deus, guardadores de sábado? Seguidores da lei de Moisés? Aqui o Cristo está dizendo que é para, como Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e todas as partes iam ter com ele. Um detalhe aqui: por que Cristo, então, se ele veio pregar uma nova doutrina e não a Torá, ele manda a pessoa ir lá cumprir uma ordenança da Torá? Sabe por quê? Porque ele não queria, amando as pessoas, ele não queria que as pessoas sofressem a penalidade de que era uma pessoa doente, apareceu limpo. Qual era o ritual de Moisés, conforme o próprio Cristo disse? O que Moisés determinou. Qual era o ritual? Era ir lá e oferecer uma oferta. Então Cristo falou assim: não vá, né, na cabeça do Cristo, creio eu, pela sua, né, atitude, olha, não vá se prejudicar com esses rituais vazios. Eu te curei, agora vai lá e oferece aquela oferta lá ao que Moisés determinou, para que ninguém pegue no teu pé, ninguém vai te perseguir, ninguém faça nada com você. Tá certo? Vamos lá. Vamos aqui para o capítulo 2 de Marcos. E, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Qual palavra que ele anunciava?
Qual palavra? A Torá? Não, porque as pessoas já conheciam. Eles foram ver essa doutrina do Cristo. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas em vossos corações, ou em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Bom, aqui é o seguinte: a cultura na época do Cristo, e antes, e muito agora também, se uma pessoa ela tem uma doença, o problema era de pecado, ou dos seus pais, ou dos seus antepassados, ou dele mesmo. Aquela pessoa se torturava dizendo: que pecado que foi que os meus pais cometeram para que eu sofresse, ou que pecado que eu cometi para que eu nascesse assim, ou me tornasse desse jeito. Então o Cristo vira e fala assim para aquela alma: os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque na cabeça dele tinha pecado. Aí o que acontece? Aqueles religiosos do tempo do Cristo falam assim: escuta, por que você está dizendo isso? Quem pode só perdoar pecado é só Deus. Olha só, o legalismo, né? Deixando o amor de lado que o Cristo veio pregar. Aí o Cristo vira e fala assim para ele: o que é mais fácil para se fazer? Dizer, simplesmente falar os seus pecados estão pecados, ou falar para ele: levanta-te e anda? É óbvio, é claro que era muito mais fácil dizer o quê? Os teus pecados estão perdoados, certo? Vamos continuar. Ora, verso 10. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Então, o Cristo aqui, ele dá uma lição para aqueles hipócritas, né? Dizendo: olha, então, se vocês estão achando que é demais eu simplesmente dizer para essa pessoa que os pecados delas estão perdoados, então agora presta atenção. Toma a tua cama e vai-te. Né? E qual foi o resultado disso? A quem o povo glorificou, glorificaram a Deus. Não glorificaram o templo, não glorificaram o pastor, o ancião, o diácono, o bispo, o apóstolo. Não, glorificaram a Deus. Eles entenderam que aquele homem, o Criador estava trabalhando através daquele homem. Né? Verso 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E, passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus e os líderes religiosos de sua época, vendo-o comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhe: podem os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e torna-se o vinho e os odres estragam-se. E o vinho novo deve ser posto em odres novos.
O que o Cristo está querendo passar para eles aqui nesse episódio? Olha, você está dizendo que todo mundo jejua e as pessoas que me seguem não jejuam? Você sabe o que significa isso? Falando para os líderes religiosos. Eles não precisam jejuar porque eles têm o alimento deles do lado dele. Mas haverá um momento em que esse alimento será tirado. Alimento, figura de linguagem, vocês estão entendendo, né? Aí eles vão procurar. E outra coisa, quando ele está falando aqui do remendo, do pano novo e o pano velho, o vinho novo em odre velho, ele está dizendo o seguinte, olha, não dá para misturar a lei que vocês tanto pregam com a graça que eu vim trazer. Elas não se encaixam. Elas não habitam o mesmo espaço, não se misturam. A lei, que é o pano velho e o odre velho, é coisa que tem que ficar para trás. Aquele que quer ser meu discípulo. Porque aquele que quer continuar sendo discípulo de Moisés, que continue do jeito que estão. Mas os meus discípulos têm que entender que agora essas coisas têm que começar a ficar para trás. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Verso 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, vês? E os líderes religiosos lhe disseram, vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse, nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, e ele e os que com ele... Deixa eu repetir. Mas ele disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele, provavelmente estava? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o filho do homem até do sábado é Senhor. Bom, vamos lá. Então os legalistas estavam criticando o Cristo porque estavam comendo, matando a fome num dia de sábado, colhendo espigas. Né? Eu sei muito bem que é isso, fui adventista há 20 anos, você já sabe disso. O legalismo dos guardadores do sábado é muito forte. Né? Então, o Cristo falando com eles, dizendo, ó, viu como entrou na casa de Deus aqui? O Cristo está falando para um homem que acredita que aquele templo seria de Deus. Então ele está fazendo refletir. Olha, eles estão no mato, colhendo espiga para comer. E agora, veja o que fez Davi, os seus homens, entrando na casa de Deus, para eles pensarem. Foi lá e comeu aquilo que não era para eles comer. E o mais forte vem aqui. Porque eles estavam fazendo uma crítica sobre o dia do sábado. Eu vou tentar falar numa linguagem, né? Numa linguagem que fica mais fácil para entender esses dois versos aqui. Cristo está falando o seguinte. Vocês entenderam tudo isso? Que vocês estão ficando loucos, achando que um dia está acima do ser humano? Não! O ser humano é que está acima de um dia. Não pode vocês acharem que o homem, o valor que o ser humano tem perante o Criador, seja inferior a qualquer dia aí. É disso que o Cristo está falando. O sábado é importante para vocês que são seguidores de Moisés. Agora, para mim, que são os meus seguidores, o homem tem muito mais valor do que um dia. Compreendeu? Muito bem, então nós estamos vendo aqui que, segundo a visão, o prisma, a experiência de vida de Marcos, capítulo 1, capítulo 2, não deu nenhuma informação de ficar enfiado dentro de templo, construir templo, fazer teologia para ser pastor, ou então ter cargo eclesiástico dentro de igreja. Né? Não vimos nada disso. Nós vimos o Cristo aqui, de uma maneira veemente, advertindo os líderes religiosos de sua época que a hipocrisia dele, né? ou melhor dizendo, o fanatismo religioso estava afastando eles do seu próximo e, consequentemente, do Criador. Tá certo? Dá um like, se inscreva, aciona o sino e compartilha. Até o próximo capítulo.